Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez, graças ao nosso bom Deus, para louvar e engrandecer o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um culto, mais uma semana. Gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé. Vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção, a sua instrução nesse momento, para que tudo que for dito aqui, tudo que for louvado, seja para engrandecer somente o nome dEle. Amém? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui louvando o Teu santo nome. Obrigado, meu Pai, por cada vida que está aqui, por cada pessoa, por aqueles que não puderam estar. Esteja cuidando de cada um de nós, que essa mensagem possa chegar aos ouvidos daqueles que precisam ouvir e que nós possamos, meu Pai, estar com os corações abertos através do Teu Espírito para ouvir e para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor vem nos instruir. Eu peço, meu Pai, que o Teu Espírito, a partir desse momento, abra os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos entender e aplicar as Tuas verdades em nossas vidas. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Gostaria de convidar o grupo de louvor para adorar o Senhor. Amém, irmãos. Glória a Deus. Graça e paz. Boa noite a todos. Vamos louvar o Senhor com um hino. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória,
sempre. Amém. A Ele a glória para sempre. Amém. Agradecendo a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Ele a glória para sempre, né? Para todo sempre. E nós estamos aqui hoje porque a glória é dele, falando sobre ele, ensinando o que ele nos pediu, para estarmos um dia na glória com ele. E é isso que nós almejamos. Todo cristão vive para isso. A partir do momento que nós entendemos que a nossa vida não é aqui, que nós somos peregrinos, que estamos aqui de passagem, a nossa mentalidade é sempre na glória, e na glória dele, né? Para esse dia estarmos com nossos corpos gloriosos na glória que é dele e que vai convergir tudo para ele, né? E nós sabemos disso, a glória tem que ser sempre dele. E hoje eu trouxe uma pequena reflexão antes da palavra. O culto hoje tem um tema muito importante para os dias atuais. É um tema que não é tão pregado, né? Que na verdade é pregado uma parte do assunto que nós vamos ver aqui hoje, e não é dito a outra parte. Nós vamos falar hoje sobre a graça de crer na salvação e a graça, que é a mesma graça, em padecer, em sofrer por Cristo, né? E hoje prega-se muito sobre a graça da salvação, e a graça como algo somente boa, porque é boa, mas tem a parte da santificação, o processo, né, de aperfeiçoamento, o processo que tem as aflições do ser humano, que para nós, na nossa mentalidade, é triste, mas que para Deus vai resultar em uma glória maior, uma glória perfeita. E hoje, de acordo com esse tema, eu trouxe um verso para nós meditarmos na segunda carta a Timóteo. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Nós leremos como foco aqui o verso 12. Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 12. Só para nós contextualizarmos aqui, segunda carta a Timóteo é uma carta enviada do apóstolo Paulo ao seu aprendiz, ao seu discípulo Timóteo, um pastor, um jovem pastor, onde ele estava aprendendo várias coisas, doutrinas, ensinamentos desse apóstolo. Estava sendo fundamentado como líder de uma igreja, né, em Éfeso. E passando todas essas orientações, todas essas doutrinas, essa segunda carta é escrita provavelmente ali na sua última prisão, onde ele viria a morrer, né? A gente sabe que essa é a última carta que ele escreve, o apóstolo Paulo, e ele passa alguns ensinamentos fundamentais da fé. É escrita a um pastor, então ela é conhecida como uma carta pastoral. Porém, a gente sabe que a palavra de Deus, em sua totalidade, ela se aplica a cada um que crê, a cada um de nós, né? E no capítulo 3, ele começa advertindo que nos últimos dias, se a gente vê o verso 1, nos últimos dias viriam perigosos tempos, ou tempos perigosos sobrevirão, ele vai dizer, porque haverá homens amantes de si mesmos, né? Avarentos, presunçosos, o que nós vimos hoje, pessoas egocêntricas, pessoas que não pensam duas vezes em passar por cima de alguém para ter o benefício próprio. É o mundo que nós vivemos e sempre houve pessoas dessa forma. Só que nesses últimos dias isso ia ficar um pouco mais aflorado. E é o que nós vemos aqui. Com as redes sociais fica muito mais fácil de a gente visualizar em todo mundo isso. E ele vai falando dos falsos mestres, dessas pessoas, ensinando. E no verso 8 ele vai dizer assim, no verso 9, mas não irão avante. Ele vai dizer dessas pessoas avarentas, né? Pessoas que são amantes de si. Ele vai dizer, mas não irão avante, porque a sua loucura será manifesta a todos os homens, assim como a deles também. Tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina. Quando ele diz minha doutrina, ele está dizendo a doutrina que ele prega, a doutrina de Cristo, a doutrina do Evangelho. A minha doutrina, o meu modo de viver, testemunho de vida, né? Propósito, fé, longanimidade, caridade e paciência. Ele vai continuar dizendo, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia,
em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. E aí no verso 12, que é o ponto principal que eu quero trazer, ele vai dizer a Timóteo: e também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Ele vai continuar o texto, dizendo que os homens vão de mal a pior, continua com o mesmo tema. Só que eu quero trazer essa noite essa reflexão nesse verso 12, duas palavras: todos, piedosamente, e no finalzinho, a última palavrinha, perseguição. Primeiro, ele vai dizer que todas as pessoas, aqui, irmãos, é todo mundo, todo aquele que crê, todas as pessoas que querem viver piedosamente, todas as pessoas que negam a si mesmo, todas as pessoas que abandonaram a sua vida anterior através da conversão, todas as pessoas que mudaram, que tiveram uma transformação de caráter, tiveram uma transformação de mente, todas essas pessoas vão sofrer perseguições. No contexto aqui de Timóteo, eram perseguições mais físicas, eram prisões, eram açoites, Aqui é um contexto mais físico, mas nós sofremos perseguições por tentar ou querer viver piedosamente em Cristo Jesus. E nós vamos perceber isso com o passar dos anos. Nós vamos sofrer perseguições no trabalho, vamos sofrer perseguições dentro da própria igreja, vamos sofrer perseguições com a família. Por quê? Porque isso é bíblico. Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus vão sofrer perseguições. E aí é uma coisa que nós precisamos entender como cristandade. Por quê? Porque a Bíblia, desde os primórdios, desde o início ali do Novo Testamento, a igreja primitiva, os pais da igreja, eles sempre pregaram aquilo que o próprio Cristo diz. É o que? É sofrimento. O ser humano que crê em Jesus Cristo vai padecer, vai ter sofrimento. A nossa vida, a vida em abundância, não é aqui. A abundância que Cristo fala não é o material, não é a prosperidade, não é uma vida sem doenças, não é uma vida totalmente próspera. Porque vida próspera, tanto ímpio como justo pode ter. Vida com doença, tanto ímpio como justo pode ter. Uma vida boa, tanto ímpio como justo pode ter. Mas sofrer pelo nome de Cristo, ou sofrer por tentar viver piedosamente, de acordo com a palavra de Deus, somente aqueles que creem em Jesus. E se você crê em Jesus, irmãos, tenha certeza disso. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Você vai sofrer por não aceitar a forma que o seu vizinho vive. Você vai sofrer por não aceitar a forma que o seu chefe conduz a empresa. Você vai sofrer por não aceitar a forma que o seu parceiro de trabalho vive, a forma que ele administra, a forma que as pessoas, de acordo com a sua família, vivem. Você vai sofrer. Você vai perceber que as pessoas estão indo de mal a pior e isso vai lhe trazer sofrimento. Quando você falar de Cristo, isso vai lhe trazer perseguições. Por quê? Porque todos os que querem ou os que vivem piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. Então, um evangelho que não traz sofrimento não é o evangelho bíblico. Um evangelho que promete bonanças é o evangelho de Satanás. É o mesmo evangelho da tentação que houve no deserto. Tudo que Satanás tentou a Cristo foi por meios mundanos, por meios materiais, com dinheiro, com ganância, com poder. E é esse o evangelho que se prega hoje. E esse não é o evangelho bíblico. O evangelho bíblico é um evangelho que você vive a palavra de Deus, com perseguição e com momentos tranquilos, mas sabendo que tudo aquilo que você vai passar, seja aflição, seja problema de vida, seja algum tipo de sofrimento, você tem que entender que isso faz parte do evangelho. A diferença para aquelas pessoas que estão em Cristo e as que não estão em Cristo, aquelas que vivem piedosamente em Jesus e aquelas que não vivem, é que Deus, com o seu amor, Ele vai nos aperfeiçoar. Ele vai nos aperfeiçoar. E o aperfeiçoamento de Deus nas nossas vidas é a aflição, é o sofrimento. A Bíblia diz que o Pai disciplina quem ama. Por isso que Deus nos disciplina, mas Ele não nos dá um sofrimento além daquilo que nós não conseguimos suportar. Ele sabe disso. E glória a Deus por isso. E quando a gente fala no tema da noite, que é graça, tanto crer, porque a gente crê através da graça de Jesus, a gente crê através da conversão, e isso é graça.
Mas essa graça também, o mesmo Espírito Santo que te converte, o mesmo Espírito Santo que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo, é o mesmo Espírito Santo que vai fazer você suportar as aflições. É o mesmo Espírito Santo que vai fazer você entender que a graça que você teve em ser salvo, essa mesma graça não sai de você por você estar sofrendo. Pelo contrário, ela permanece em você no sofrimento. Porque a graça ela é para crer, para ser santificado através da crença, crendo em Cristo Jesus, sofrimento, progressão, até a glorificação. Então é graça crer e é graça padecer. É graça ser salvo e é graça sofrer perseguição. É graça ser convertido e é graça você sendo convertido estar sob doenças. Estando convertido estar sob algum tipo de dificuldade financeira. Estar convertido e estar sob algum tipo de aflição familiar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque você está passando por dificuldades que você não tem a graça de Deus na sua vida. Porque é a graça de crer como graça de sofrer. E lá no verso que o pastor vai trazer, o padecer é sofrer no sentido de morrer. É realmente crer e morrer. Mas a gente vai ver que a graça também é sofrimento. O sofrimento ele nos aperfeiçoa, o sofrimento ele nos molda, ele nos quebra, ele nos coloca no lugar que nós realmente somos. Ou que nos faz entender aquilo que nós somos. É isso que o sofrimento causa. Então a gente precisa entender, como está aqui no verso 12, e também todos os que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. Isso aqui, irmãos, não é uma dúvida, é uma certeza. E você vai sofrer algum tipo de perseguição. Talvez não a física, talvez não a de morte, talvez uma censura, talvez uma reclusão, talvez uma exclusão da família, mas você vai sofrer por falar a verdade. Isso depende muito do ambiente que nós estamos, do ambiente do país que nós estamos, mas você vai sofrer algum tipo de perseguição. Porque isso aqui engloba todos aqueles que creem. E a aplicação que eu quero trazer para nós hoje é que não se sinta menos agraciado, ou não se sinta menos abençoado por Deus por estar passando por dificuldade. Muito pelo contrário. Se você está passando por dificuldade e você é um crente verdadeiro, saiba que essa dificuldade está moldando o seu caráter em algum sentido. Saiba que essa dificuldade está transformando a sua mente para você entender algo que você até certo momento não sabe. Saiba que essa dificuldade, essa aflição, esse sofrimento como diz a Bíblia, vai lhe trazer uma glória futura imensurável. Porque Deus ele tem essa capacidade. Ele tem essa capacidade de nos fazer entender muitas coisas através do sofrimento. Quando a gente fala que a gente quebra a cara, né? Eu quebrei a cara, eu não entendia isso, só depois que eu fui entender. A partir do momento que nós estamos num sofrimento, na hora do sofrimento, muitas vezes a gente não entende. Mas crendo em Jesus, você pode ter certeza que esse sofrimento, mesmo você não entendendo, está sendo para algo na sua vida. E para algo muito melhor. Porque tudo aquilo que Deus faz na vida dos seus filhos é para algo muito melhor do que aquilo que nós imaginamos. Que é aquilo que nós podemos imaginar. Então tenha certeza disso. Se você crê em Jesus, você sofrerá algum tipo de perseguição. A graça é para crer e para padecer por Ele, né? Levando aos dois extremos, conversão e morte. Mas durante esse processo, durante o processo de caminhada, durante o processo de santificação, tenha certeza que você vai sofrer muitas vezes, mas que você continuará sendo abençoado e agraciado por Deus. Ele não te abandona durante esse processo. Ele não te abandona durante a sua caminhada. Amém? Que Deus possa nos abençoar, possa abrir a nossa mentalidade. O pastor Rafael vai trazer esse tema com mais profundidade, que nós possamos ouvir e que o Espírito Santo coloque no nosso coração, para que a gente guarde no nosso coração e não se esqueça mais. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Gostaria de chamar o grupo de louvor e logo em seguida convidar o irmão Franklin para estar orando por ele toda a noite. Amém. Convido a igreja a estar louvando a Deus com o hino.
se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Agradecemos a oportunidade. Pai do Senhor, igreja, glória a Deus, vamos ficar de pé, vamos orar. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós glorificamos o Teu santo nome. Nós te pedimos, ó Deus, neste momento, que o Senhor venha a ministrar aos nossos corações através da Tua palavra, que vai ser trazida, ó Deus, pelo pastor Rafael, essa Tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos corrige, que nos ensina o caminho certo a andar, ó Deus. Por isso nós te pedimos, dai-nos entendimento conforme o Teu querer, conforme a Tua palavra, que o Senhor venha sempre a capacitar a vida do pastor Rafael, que o Senhor dê entendimento, sabedoria, e que ele possa, Deus, trazer para a Tua igreja as Tuas verdades e assim edificar o Teu corpo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, glória a Deus, graça e paz, boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui juntos para a glória de Deus, mais uma noite, juntos para louvarmos ao nosso Senhor, ao nosso Deus, Ele que é o único digno de louvor, de adoração. Desde já eu quero agradecer a cada um dos irmãos que se fazem presentes aqui nesta noite, aos irmãos que estão nos acompanhando também pelo Instagram, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Estamos aqui
com o único propósito de crescer na graça, no conhecimento, louvar ao nosso Deus. Este é o nosso intuito nessa noite. E sem demora, quero pedir aos irmãos para que abram as suas Bíblias, né? Vamos dar continuidade à nossa série de pregações. Os irmãos já estão cientes, né? Os irmãos que estão nos acompanhando pela primeira vez, os pastores estão trazendo pregações expositivas, cada um em um livro. Eu estou trazendo na carta de Paulo aos Filipenses, né? E hoje vamos dar continuidade a esta pregação. Gostaria de pedir aos irmãos então que abra esta carta de Paulo aos Filipenses no capítulo 1. Hoje nós vamos finalizar esta carta, se assim Deus permitir, né? Rapidamente, vamos terminar aí antes da meia-noite, se Deus permitir. Glória a Deus. Rapidamente, são 4 versículos, né? E eu quero trazer isso de maneira proveitosa para a igreja, profunda e proveitosa para a glória de Deus. Amém? Vou lembrar aos irmãos que a versão que eu utilizo é uma versão mais tradicional, é a King James, né? Mas independente da versão que você estiver utilizando aí da Bíblia cristã, né? Você vai conseguir compreender o texto de maneira proposital aí. Amém? Então vamos ler. Vamos ler rapidamente dos versículos 27 ao 30 e depois a gente vai versículo a versículo pontualmente analisando. Diz assim a versão King James: que a vossa conversa seja digna conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, com uma só mente, combatendo pela fé do evangelho. E em nada vos aterrorizeis pelos vossos adversários, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo conflito que já tendes visto em mim, e agora ouvistes está em mim. Amém, irmãos? Interessante que essa versão da King James era um pouquinho mais complexa, né? Das outras versões. As versões mais tradicionais vão trazer termos como viver de maneira digna, a graça de crer quanto de padecer, né? Mas o texto aqui, o significado é o mesmo. Então, como hoje nós vamos finalizar esse capítulo 1, vamos recapitular rapidamente, né? Rapidamente, Paulo está preso em Roma, né? Essa não é a última prisão de Paulo, mas é uma prisão que já é duradoura. Paulo é um idoso, ele está ali por volta de 2 anos, né? Provavelmente já fez uma defesa neste momento e acho que se viu bem sucedido, porque tem a esperança de sair da prisão. Nós vimos isso aqui, né? Nós vimos que ele estava convencido que ele poderia sair, mas de qualquer forma ele sempre deixa claro aqui, nos termos que nós já vimos, que a decisão final sempre é de Deus, porque o plano de Deus é perfeito, né? Essa tensão de acreditar que vai sair ou de acreditar que vai ficar, ele expressa, né, nesse primeiro capítulo. A gente viu, né, que ele diz aquela luta de não sabe se fica, não sabe se vai. A vontade de ir é maior, porque estar com Cristo é infinitamente melhor, mas ele sabe que a importância dele naquele momento é de fundamental necessidade para a igreja, visto que a igreja está em processo de fundamentação. Essa igreja de Filipos é uma igreja que está situada na Macedônia, é uma península de Roma, é uma colônia romana. Nós vimos que essa igreja é composta prioritariamente por oficiais aposentados, pessoas que estavam vivendo como romanos, por mais que era na Macedônia, eram pessoas que viviam como romanos, se vestiam como romano, o linguajar romano, oficiais de Roma, né? Então Paulo ele se comunica aqui com linguajar que as pessoas entendessem, e nesse versículo prioritariamente ele vai usar termos militares que para nós é de difícil entendimento, mas para aqueles homens era de fácil entendimento,
né? Então nós vimos durante o capítulo 1 inteiro que ele escreve essa carta aos santos em Cristo. Quem são os santos em Cristo? A igreja crente, a verdadeira, aqueles que creem em Cristo e mudaram de vida, se transformaram pelo Evangelho. Essa escrita é para estes, né? Ele escreve que aquele sofrimento que ele está passando não foi em vão. Tudo o que aconteceu nas prisões dele e no sofrimento dele foi para o melhor proveito do Evangelho. Por que ele escreve isso? Porque essa igreja é uma igreja que ajuda Paulo veementemente. É uma igreja que contribui financeiramente com as outras igrejas. No livro de Atos nós vimos que esta igreja é a que mais colabora com as outras igrejas, inclusive com a igreja de Jerusalém, que passava por dificuldade, visto que os judeus estavam perseguindo de maneira ferrenha, né, o povo da igreja, né, a igreja primitiva que estava começando naquele momento. Então Paulo escreve para a alegria daquele povo, para a alegria dos filipenses, dizendo: olha, se alegrem, fiquem felizes, porque vocês são cooperadores do Evangelho, e todo o sofrimento que eu passo não é em vão. Eu sofri e isso foi para o proveito do Evangelho. Eu fui preso e muitos daqui, dos soldados, dos oficiais, dos familiares, aqueles que vieram me ver, foram alcançados pelo Evangelho. Então tudo é para o melhor proveito do Evangelho. Todo o plano de Deus é perfeito, inclusive a prisão de Paulo. Então fiquem felizes. Então esta é o principal tema da pregação. Lembrando, nenhuma carta ela é escrita de maneira avulsa. Se Paulo escreveu uma carta, é porque ele ouviu algo a respeito dessa igreja, além da oferta, além da alegria, além da fé, porque é uma igreja que era piedosa na palavra, uma igreja que vivia de maneira piedosa, mas ele ouviu alguns problemas. Este que leva a mensagem a Paulo na prisão é Epafrodito. A gente vê isso em Atos dos Apóstolos. E quando ele leva, ele informa a Paulo, que lá no capítulo 3 a gente vai ver, que esta igreja está passando por divisões. Essa igreja está passando por problemas. E como a gente já aprendeu aqui, a estrutura das cartas é fundamentar a igreja, visto que ele não podia estar lá de maneira presencial. Paulo já tinha ido a esta igreja, fundado essa igreja, foi preso e foi um prazo aí médio de 10 anos entre a fundação e a escrita dessa carta. Era uma igreja viva, era uma igreja firme, fiel, que dava testemunho, mas que, como toda igreja, tinha problemas, né, nesse meio. E a gente vai ver, a gente viu tudo isso, né? A pregação passada a gente viu que o ponto-chave ali foi para ele viver é Cristo, né? Versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que era isso? Era fiel certeza nos planos de Deus. Ele sabia que a pregação do Evangelho era uma graça que ele tinha obtido. A fundamentação da igreja era uma graça que ele tinha obtido. E tudo isso era para a glória de Deus. Paulo vivia para glorificar o nome de Cristo, para pregar o nome de Cristo. Então para ele, viver era Cristo e o morrer era lucro. Por que lucro? Porque ele estaria com Cristo, que era infinitamente melhor, como ele deixa claro. E a gente entra nos versículos agora, que são os versículos 27 ao 30. E o que é que ele está dizendo aqui? Ele está encorajando esta igreja de viver de maneira digna, para ter uma unidade, para enfrentar as adversidades. Então, o capítulo 1 é isto, é a introdução, é o agradecimento, é mostrando ali a teologia, né, a doutrina da crença em Cristo, da graça, que também não fica de fora as perseguições, que essa igreja estava sofrendo, essa igreja de Filipos também sofria, e agora ele encoraja, como o tema final desse capítulo 1, né, de introdução, a essa igreja a viver de maneira digna e piedosa. Então vamos ler agora o versículo 27, vamos ver ponto a ponto. Versículo 27 diz assim: que a vossa conversa seja digna, não é? Algumas versões vão dizer: vivam de maneira digna. E esse vivam de maneira digna era acima de tudo, sob qualquer circunstância. E esse vivam aqui, irmãos, esse vivam aqui é interessante, porque por mais que na nossa versão que James está, que a vossa conversa seja digna, o termo aqui foi usado como polis,
deriva da palavra polis, que vem de cidade. O termo aqui é um grego gigantesco que eu não sei falar, né? Mas deriva desta palavra, cidade. E Paulo usa esse termo como viver ou como conversar de maneira rara, porque quase nunca é usado o termo para isso, para conversa ou para a vida. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Paulo usa isso aqui porque é um linguajar conhecido pelas pessoas que viviam ali. Eles tinham orgulho de ser cidadão romano. Por quê? Eles eram macedônios, mas eram colônia romana. Eles eram pessoas que estavam no estrangeiro, mas era colônia romana. Então eles viviam como romanos, se postavam como romanos, se vestiam como romano, conversavam como romano, criam nas crenças romanas. E essa igreja está introduzida no meio desta cidade, de um povo orgulhoso da sua cidadania, orgulhoso de ser cidadão romano. E quando ele diz que a sua conversa seja digna, que vivam de maneira digna, ele está se referindo a comportamento de cidadão. E o que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está dizendo assim, olha, vivam de uma forma que vincule a sua cidadania ao céu. Vivam de maneira que vocês entendam que por mais que vocês estão aí na Macedônia, que vocês são romanos, que vocês têm essa cidadania, mas a sua cidadania agora é a do céu. A sua cidadania agora é o reino de Deus, é a pátria celestial, é algo que foi alcançado pelo Evangelho de Cristo. Por mais que vocês estão no mundo, a sua maneira de viver agora não é como do mundo, é como cidadão do céu. Interessante esse linguajar, porque se fosse para qualquer outra, talvez a outra igreja não entendia, mas eles entendem, porque a maneira de viver era ferrenha. Eles se orgulhavam de ser romanos, eles se orgulhavam de ser uma nação que estava no meio de um terreno gentil, eu digo gentil, fora de Roma, mas se intitular colônia, era quase uma metrópole romana. A gente viu no primeiro estudo que era uma das maiores cidades romanas, uma das maiores colônias, se não a maior da época. Então eles tinham orgulho, irmãos. Eles tinham orgulho de ser chamado de romano, de ter essa cidadania romana, porque naquele contexto Roma é a potência mundial, né? É ela que galgou cidades, conquistou terrenos, e eles têm orgulho disso. E Paulo fala, se vocês têm que ter orgulho, é de quê? De ser cidadão do céu. Vocês têm que viver de maneira digna. Digna do quê? Do céu. Porque por mais que vocês estão nesse orgulho bonito de ser cidadão de Roma, agora a sua pátria não é mais daqui. O Evangelho, e ele diz aí, olha, que a vossa conversa seja digna, e ele mostra uma conformidade. Leia comigo. Conforme o Evangelho de Cristo. Que vocês vivam de maneira digna, que o seu comportamento seja de maneira digna, que a sua conversa seja de maneira digna, que a sua cidadania seja digna, conforme o Evangelho de Cristo. A sua pátria mais não é aqui, a sua perspectiva não é mais aqui. Se comporte como cidadão do reino de Deus, cidadão da pátria celestial. E aqui ele traz que existem aqui dentro desse texto 3 maneiras de se encontrar vivendo, conversando, como nossa tradução da King James, de maneira digna, como cidadão do reino dos céus. E a primeira se encontra no final do versículo 27. Ele diz assim, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, com uma mente só. Então, a primeira maneira, irmãos, de se viver de maneira digna aqui, é eles entenderem que eles tinham que se unir, ter uma mente e o mesmo espírito, deixar de divisões. Lembra que eu falei? Que provavelmente Epafrodito informou, lá no capítulo 3 vai ser informado, né, que eles estão tendo divisões, que eles não estavam se entendendo mais, neste momento. Então,
a primeira coisa que ele faz, vocês têm que viver no mesmo espírito e na mesma fé, né, com uma só mente. A união, irmãos. Mas eu preciso deixar claro aqui. Paulo não está dizendo que eles têm que viver com o mesmo espírito e com uma mesma mente que o mundo. Paulo não está dizendo que eles têm que se unir, viver com o mesmo espírito, com a mesma mente das heresias, porque acontecia naquele momento. Ele está dizendo para se unir, deixar de divisões bobas, tolas dentro da igreja, coisas que não tinham um princípio fundamental, coisas supérfluas que estavam trazendo problemas, que estavam trazendo confusões, as divisões dentro da igreja. Estejam firmes com um só espírito, com uma só mente. Vocês têm que ter o mesmo propósito. Vocês têm que estar cavalgando no mesmo foco. Por quê? Porque a igreja não é para ter desunião entre si. Pelo contrário, elas têm que estar focadas, lutando juntamente pela defesa do Evangelho de Cristo. Isso não implica, mais uma vez, deixa claro, irmãos, não implica no ecumenismo. Interessante que os estudos de quarta-feira, né, os de quinta-feira, perdão, estão quase que andando junto com essas pregações, né? Claro que a palavra de Deus, ela totalmente se complementa, ela se completa, ela se interpreta, não é? Mas é justamente, Paulo não está dizendo aqui que todas as doutrinas eram válidas, que todas as pregações sobre Cristo eram verdadeiras, porque existiam falsos mestres, existiam falsos pastores, falsos líderes, mas o problema aqui não era só a heresia entrando na igreja, a falsa liderança. O problema era uma divisão por bobeira, por bobagem, confusões à toa dentro da igreja. E ele diz, o grande problema está lá fora e vocês estão brigando entre si. O grande problema está lá fora e vocês estão em desunião. Então tenham a mesma mente, tenham um só espírito, defendam a verdade, defendam o Evangelho, neguem as heresias, neguem os falsos mestres. Mas para isso vocês têm que viver em unidade. Vocês têm que viver com uma só mente, com um só espírito, pregando a verdade. As aplicações práticas nós teremos no final. Mas este é o primeiro termo de uma igreja que vive de maneira digna. Uma igreja que vive como cidadão do céu. Um povo diferente. Um povo que está no mundo, mas foi tirado dele de maneira prática pelo próprio Jesus Cristo. Ele diz no primeiro versículo, ele diz que vocês vivam de maneira digna conforme o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo te capacitou a ser cidadão do céu, a ter uma pátria diferente do mundo. E desta forma, vivam conforme este Evangelho. Vivam conforme essa cidadania. Não vivam com as divisões bobas, com as divisões tolas, com o egoísmo. Se unam. Tenham a mesma mente, o mesmo espírito. Combatam o verdadeiro inimigo. Porque dentro da igreja, a igreja entre si não é o inimigo. Combatam. Vivam de maneira digna. Sejam unânimes. Defendam a sua cidadania celestial. Defendam de maneira prática. E aí, a segunda forma de viver dessa maneira digna, ele diz, né? Claro que a gente viu aqui que ele tem a intenção de ouvir falar disso, né? Terminando aqui o versículo 27, ele fala, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós. Ele quer ouvir, irmãos, porque ele ouviu Epafrodito dizer que essa igreja estava com desunião, que essa igreja está com briga dentro dela, coisa boba. E ele fala, olha, quer eu vá aí, porque ele crê que ele vai sair dessa prisão. Mas ele sabe que o plano de Deus é perfeito, que caso ele morra, que é uma das possibilidades, mas quer ele vá, ou quer ele ouça, ele quer ouvir, que essa igreja esteja em uma somente e em um mesmo espírito, defendendo, combatendo juntamente pela fé do Evangelho. Unidade. E aí, existem formas de viver de maneira digna, e esta é a primeira, com unidade, com a mesma mente, com o mesmo espírito, defendendo a fé pelo Evangelho de Cristo. E a segunda maneira que ele traz para a gente é não temer
as adversidades e os adversários. E ele vai dizer: em nada vos aterrorizeis pelos vossos adversários. Interessante que esse termo, né, a palavra adversário aqui, ela tem o significado grego daquele que rejeita, daquele que está contra, daquele que avança contra. Por que eu estou dizendo isso? Porque lembra que eu disse que ele usou termos militares? E eles estão cientes disso. O interessante é que tanto a palavra não vos aterrorizeis, quanto o termo adversários, é o termo militar. Porque o aterrorizar aqui vem do grego, aquele disparar, não sei se os irmãos já viram falar disso, que quando o cavalo se assusta, ele dispara e sai correndo, sai procurando o abrigo, ele sai sem saber para onde vai, na realidade. Ele fica louco. E ele usa esse termo de disparar de cavalo. Pessoas que ficam sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, aterrorizadas, sem saber onde está, sem senso de local, sem senso de segurança, sem senso de discernimento. E ele fala: não vos aterrorizeis. Por que ele está falando isso? Porque quem vai contra o evangelho vai de maneira ferrenha, tentando causar isso, desorientação, perca da consciência do que você está fazendo, perca da fé naquilo que você defende. E ele está falando: olha, não vos aterrorizeis para com os seus adversários, pelos vossos adversários. E os adversários aqui são aqueles que vão contra mesmo, é aqueles que vão para combater o contrário, aqueles que rejeitam aquilo que está sendo levado. E aqui o texto todo está em volta do Evangelho de Jesus. Tudo aqui está se remetendo ao Evangelho de Cristo. Lembrei que fala viver de maneira digna, conforme o Evangelho de Cristo. Ter o mesmo espírito e a mesma mente para defender a verdade pela fé no Evangelho de Cristo. E agora ele fala: não vos aterrorizeis para com seus adversários. Não saiam em disparada, não fiquem loucos, não percam o sentido, não percam o foco, porque eles vão vir de maneira ferrenha. Eles vão vir para combater. Estes são os adversários. Por que ele fala para a igreja se unir? Porque o adversário não é a igreja, está vendo? O adversário é quem rejeita. O adversário é quem vai contra. O adversário é aquele que não desce a verdade do Evangelho. E ele fala: não vos aterrorizeis. Não vos aterrorizeis. E aqui nas interpretações, né, existem várias a respeito de quem são esses adversários. Mas de maneira prática, de acordo com a carta aqui, de maneira expositiva, sem inferir demais, a gente consegue encontrar 3 adversários. E o primeiro adversário aqui são os moradores da cidade. Porque neste versículo 30, vocês vão ver que Paulo vai dizer que tendo o mesmo conflito que já tendes visto em mim. Paulo, quando chegou a esta cidade, ele foi confrontado. Paulo, ele foi açoito, ele foi cativo, ele foi amarrado por seus pés num tronco, ele foi jogado em um calabouço nessa cidade. E esses filipenses que estão ali na igreja viram acontecer com Paulo. Estes adversários estavam lutando ainda contra a igreja, se levantando contra a igreja. Esses são os moradores, esses são aqueles romanos que estão ali, que não aceitam a verdade do Evangelho, que não entram a verdade do Evangelho em seus corações. E estes vão contra realmente, porque não suportarão, não suportam. Este é um dos adversários, mas essa igreja era confrontada no mínimo por 3: os moradores da cidade, os romanos. Segundo, lá no capítulo 3, a gente vai entrar nisso, mas Paulo vai falar dos judeus. Aqueles judeus que dizem que se converteram ao cristianismo, mas não aceitam Cristo de maneira total. A gente já ouviu falar disso aqui, que são os judaizantes. São cristãos, que se declaram cristãos, mas querem viver na prática do judaísmo.
no mínimo, com 3 práticas: da circuncisão, das datas do calendário judaico, né? E, se eu não me engano, da dieta religiosa, né? Era o que eles defendiam de maneira rigorosa. E estes estão combatendo também esta igreja. Lá no capítulo 3 nós vamos ver isso. Então, além dos moradores da cidade, dos romanos, que não suportam a sã doutrina, tem os judaizantes que se dizem cristãos, mas não suportam a sã doutrina. Então perceba, quando Paulo fala que esta igreja tem que se unir em um mesmo espírito, na mesma mente, ele não está falando para se unir com os judaizantes, tá? Porque esses judaizantes se declaravam cristãos, mas não eram, porque o sacrifício de Cristo para eles não era suficiente. Isso é uma heresia, e Paulo vai combater no capítulo 3, a gente vai ver isso aqui. E além dos cidadãos romanos, dos judaizantes, ainda tinham os liberais. Quem eram os liberais? Eram pessoas gentios, provavelmente até moradores daquela cidade, que se convertiam para o cristianismo, mas com o passar de um tempo não aceitavam viver de maneira digna, conforme o evangelho de Cristo. E o que eles faziam? Começavam a abusar da liberdade cristã. Achavam que a salvação pela graça dava direito a eles viverem da maneira que eles queriam viver. Por que eu estou dizendo que esses 3 são os principais enfrentantes, adversários da igreja? Porque quando Paulo vai falar desses liberais, no versículo 17 do capítulo 3, a gente não pode entender eles sendo os mesmos judaizantes, porque os judaizantes eram o contrário dos liberais. Os judaizantes, eles achavam que eram piedosos ao extremo, queriam praticar e observar até as tradições judaicas. Mas esses não, esses se achavam liberais, eles achavam que a liberdade cristã deles estava em viver da maneira que eles queriam viver. E Paulo vai falar lá no versículo 17 que eles são amantes de si, presunçosos, doutrina de demônio. Paulo ainda vai citar isso. Viviam de maneira libertina, declarando que viviam a liberdade. Então, vivam de maneira digna, tenham a unidade, juntem-se à igreja fiel e verdadeira para combater os verdadeiros adversários. É que ele diz: não tema esses adversários, tenham coragem, não vos aterrorizeis, não fiquem como esses cavalos desbaratinados. É um termo bélico daquela época. Tenham foco, tenham plena convicção do que vocês defendem, tenham plena convicção do que vocês creem, conheçam a sua fé, vivam a sua fé, obedeçam a verdade do evangelho. Assim vocês terão coragem, assim vocês enfrentarão os verdadeiros adversários. Essa é a outra maneira de viver de maneira digna. A primeira, se unir na mesma mente e no mesmo espírito. E a segunda, ter coragem. Interessante que ele vai dizer aí no final do versículo, né? E é um versículo de realmente uma interpretação um pouco difícil, quando ele diz, né? O que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto é, de Deus. Então, nada vos aterrorizeis pelos vossos adversários. O que para eles é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto é, de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Que a postura que estes crentes em os salvos, os eleitos, a igreja em Cristo Jesus vai manter é primordial. Por que ele diz, viva de maneira digna? A sua conversa tem que ser digna, porque a postura dele é a maneira primordial. É o fruto que vai dar para mostrar de quem é de Cristo e quem não é. Porque é a postura que muda o julgamento ali naquele momento. As pessoas que estão vendo de fora vão ver que a postura de uma igreja fiel e verdadeira é indício de salvação. É isso que ele está dizendo. Aquela postura que eles têm, uma postura de unanimidade, uma postura de intrepidez, sem medo de defender a verdade, vai mostrar que é um indício da salvação que vem de Deus. É os frutos dessa salvação. É os frutos da verdade de Cristo neles. E quando eles vivem, eles se transformam e eles mantêm a postura de cidadão, isso é um indício da salvação. Ele diz,
é um indício da vossa salvação, isto é, de Deus. Mas para aqueles romanos, aqueles judaizantes, aqueles liberais, é indício de perdição, porque viviam de maneira libertina, ou porque não criam, ou porque criam, mas não achavam Cristo suficiente. Isto é indício de perdição. Mas quem vive de maneira fiel, pela graça do Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus, ele vive de maneira digna, ele vive na unidade, ele vive com uma união de mente e de espírito, combatendo com intrepidez. Esta postura é uma postura de cidadão do céu. Esta postura é uma postura de pessoas que têm a sua cidadania no céu. Não é mais vinculada ao mundo. Eles estão no mundo, mas a sua perspectiva não é mais do mundo. E isso é um indício de salvação. Essa é a interpretação mais rápida, né? E sucinta, e a mais fiel do texto. Amém? Partimos então, né, para o final, né, do versículo 29, no início do versículo 29 agora, né, que é justamente, vai falar sobre a graça, né, a graça de crer. Glória a Deus por isso. Então Paulo deixa claro, irmãos, que estes homens, eles tinham que ter intrepidez de pregar, de resistir, de não se aterrorizar, porque o que viria contra eles viria de maneira ferrenha, porque aqueles que rejeitam de maneira voraz, ou fingem que aceitam, mas não vivem como aceitam, e viriam de maneira voraz, e eles não podiam temer. E agora Paulo vai falar que uma maneira de viver de maneira digna é com a união, no mesmo espírito, na mesma mente, sem se aterrorizar, defendendo a verdade do Evangelho. E a segunda, vendo o sofrimento pela perspectiva de Cristo. Por quê? Porque aquela igreja veria que ser cristão não é só mil maravilhas. E ela já estava vendo. Ser cristão não é boas novas no sentido natural. E quando eu digo isso no sentido natural, eu falo que as boas novas, que é o Evangelho de Cristo Jesus, ele está falando de um plano perfeito para a salvação. E essa salvação é fora deste contexto mundial, no mundo natural. É algo que está além do tempo. É algo que é um plano perfeito feito na mente de Deus na eternidade para a eternidade. O foco não é no mundo. O foco não é na atualidade, não é no já, é no porvir, é com Cristo Jesus. Como Paulo diz, porque com Cristo é infinitamente melhor, é estar com Ele. Esta salvação é para a eternidade. Claro que na prática ela tem efeito imediato. Por quê? Porque quando Cristo nos salva, Ele nos chama, Ele nos justifica, Ele nos capacita a sair de maneira parcial, e quando eu digo parcial, do mundo. Como assim? Resistir ao pecado. Viver de maneira piedosa, conversar de maneira digna, viver de maneira digna. E isso só é capacitado aos que creem, aos que foram transformados pelo Evangelho. Mas não é só isso que traz essa graça, como o pastor trouxe aqui. Porque a graça de crer, ela vem acompanhada com uma graça, que é a graça de sofrer, de padecer. Versículo 29, perdão. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Paulo está dizendo o que aqui, irmãos? Que aquela igreja, ela iria e estava sofrendo pelos adversários. Ela estava sofrendo perseguições. Que os sofrimentos passados naquela cidade, eles eram normais na perspectiva de Cristo. O que ele está dizendo aqui? Que esse sofrimento, ele tinha que ser enxergado de maneira verdadeira, com a perspectiva correta. Não com a perspectiva que o mundo tem do sofrimento. A perspectiva do cristão para o sofrimento, pelo nome de Cristo, é graça. É privilégio.
É um prazer, como diz Pedro, né? Ele sai da prisão exultando em alegria por ter tido a graça de levar os açoites por Cristo. É uma alegria, irmãos, que só é capaz de senti-la quem realmente crê em Cristo, quem realmente vive pelo Evangelho. Irmãos, aqui não é a graça de crer quanto padecer por qualquer sofrimento. Aqui não é o texto aqui, graça de sofrer, não é qualquer sofrimento. É um sofrimento por Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque naquela época, irmãos, como hoje, existiam cristãos que viviam na igreja, que se diziam cristãos, mas que o sofrimento deles era pela língua, era pelo comportamento, era pela imoralidade, era pelo seu egocentrismo, e não por Cristo. Paulo está dizendo aqui que este sofrimento, esta graça, tanto de crer quanto de sofrer, é no sentido último, da morte. É uma pessoa que foi capaz de crer, e ela será capaz de morrer por Cristo. E isso por Cristo, não pelas suas concupiscências, não pelo seu coração enganoso, não pela sua língua grande, não por falar demais, não por caluniar, não pela imoralidade, porque esse sofrimento é consequência de uma pessoa errada. E o próprio Deus que ele ama, ele é justo. É justo. Aqui a graça de crer quanto de padecer é pelo nome de Cristo. É uma pessoa que vive para glorificar o nome de Deus. Graça de crer, graça de sofrer. Esse texto nos traz grandes verdades, irmãos. E que nós já sabemos, nós já temos dito isso aqui. Que a salvação, ela não é meritória. A salvação, ela não é possível ser alcançada por aquilo que eu faço, por aquilo que o meu coração almeja, pelas obras das minhas próprias mãos. Paulo está deixando claro que aquela igreja de Filipos, ela somente crê porque foi dado, por meio de Cristo, a graça de crer. O texto é claro, ele diz, porque a vós foi concedido. Todos os irmãos que creem em Cristo é uma concessão, é um privilégio, é algo imeritório. Nós sabemos, lá em Efésios, o pastor já trouxe, né? Que pela graça, ele vai trazer na realidade, que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E esta graça é uma perfeição, porque, irmãos, veja bem, a Bíblia inteira ela está circulando e permeando em torno deste sacrifício de Cristo. A Bíblia inteira está permeando e circulando sobre este Cristo que viria, esse Cristo que é o próprio Deus, esse Cristo que morreria pelos pecados daquele a quem o Pai deu para ele, aqueles pecados, aquelas ovelhas ao qual o Pai deu para ele, e nenhuma se perderia. Essa graça é pelo intermédio da morte e ressurreição de Cristo. Algo que fere o caráter de Deus, que é o pecado, algo que é contra o próprio Deus, que é um Deus eterno, um Deus santo, só seria possível ser pago por Deus. Porque o ser humano não tem a capacidade de se auto-justificar, de se auto-agraciar. Não é por esforço, não é por vontade, não é pelo coração, porque enganoso é o coração do homem. Porque o ser humano ele só tende ao mal. Porque o ser humano ele só tende ao pecado. Porque o ser humano ele não quer a Deus se não for concedido pelo próprio Deus. E essa graça de crer é concedida pelo próprio Deus. E ele está dizendo, igreja, vocês têm que estar unânimes, vocês têm que estar na mesma mente, no mesmo espírito, não se aterrorizando. Tudo isso só é possível porque foi concedido a vocês a graça de crer em Cristo.
É um privilégio. É um privilégio inenarrável, irmãos. É um privilégio que não está nem nos nossos maiores devaneios conseguir. E é por isso mesmo porque nós não conseguimos. É graça, é misericórdia. Mas isto é um combo, porque esta graça vem acompanhada. A graça de crer, ela não é somente de crer. Ela é a graça de sofrer também, de padecer. Porque perceba, porque do mesmo jeito que crer em Cristo, que professar a fé em Cristo, que viver de maneira digna em Cristo é graça, resistir às adversidades, resistir às tentações, resistir aos enfrentamentos também é privilégio, é graça, porque só será possível àqueles que creem, aqueles que foram agraciados com a fé, que foram resgatados, que foram chamados, que foram justificados por Cristo. Este é o grande ponto do Evangelho, irmãos. Não existe salvação, não existe sofrimento sem ser por graça de Cristo. É um privilégio. E Paulo está trazendo essa perspectiva, irmãos. A perspectiva de que esses homens, eles tinham que reforçar o entendimento que de tudo que eles viviam, esta igreja era uma igreja piedosa, era uma igreja que contribuía com as outras igrejas, era uma igreja que ajudava Paulo nas prisões, era uma igreja que cria no Cristo que Paulo pregava, era uma igreja que estava no meio do mundo, mas que não estava se comportando de maneira total como o mundo, mas tudo isso era graça. Tudo isso era graça. E Paulo deixa claro, inclusive ele vive por essa graça. Porque o final do versículo vai dizer, o versículo 30, tendo o mesmo conflito que já tendes visto em mim, e agora ouvistes estar em mim. Paulo diz, a mesma graça de crer eu tenho com vocês, mas também tenho a mesma graça de sofrer, de morrer por Cristo. Então, como viver de maneira digna? Viver de maneira digna, enxergar a igreja e unir-se a essa igreja para enfrentar as adversidades, enfrentar os adversários com intrepidez, com coragem, defendendo o evangelho da graça, mas crendo e entendendo que tudo isso trará adversidades, trará perseguições, trará confrontos. Percebe, irmãos, por que nós seremos confrontados? É porque o que eu prego e o que você prega, é porque o que eu defendo e o que você defende, não é o que nós achamos, não é inteligência humana, é a palavra de Deus, é uma cidadania que é defendida, que não é deste mundo, e aqueles que não são cidadãos desse reino, dessa nova Canaã, dessa pátria celestial, eles não conseguem assimilar e vão enfrentar. E vão ser adversários. E vão cercear. No contexto de Paulo era pior, era morte, era açoite, era prisão. E existe hoje no mundo alguns que ainda vivem este contexto. Claro que para nós, no nosso contexto, talvez não é esse o extremo dessa perseguição, dessa adversidade militar. Mas não se engane, irmãos, nós sofreremos perseguições. Porque eu e você defendemos a verdade do Evangelho. E essa verdade, ela não volta vazia. Ou ela alcança quem tem que ser alcançado, ou ela traz juízo a quem não vai ser alcançado. E esse juízo dói. E essas pessoas vão confrontar, e essas pessoas vão perseguir, e essas pessoas serão adversárias. E é o que Paulo está falando, não aterrorizeis. Não se aterrorizeis contra esse adversário, sabe por quê? Porque do jeito que vocês creram, que não foi algo que vocês quiseram, vocês foram resgatados da imundícia, vocês foram resgatados do lamaçal do pecado, vocês foram resgatados dos falsos ensinamentos, das falsas crenças, dos falsos deuses, dos falsos ídolos, do seu próprio eu, vocês foram resgatados disso, e isso é mérito de Cristo. Mas não se aterrorizem, porque este mesmo Cristo que te alcançou, este mesmo Cristo que te imputou a fé, este mesmo Cristo que te justificou, Ele vai te capacitar a suportar as adversidades.
Ele vai te capacitar a, se for preciso, morrer por Ele. Não é somente graça de crer, é graça de padecer. E lembre-se, irmãos, o pastor Marconel trouxe um texto que ele é justamente linkado a isso que Paulo está dizendo. Porque é o próprio Paulo que escreve a Timóteo. Ele diz: todos aqueles que querem viver de maneira piedosa sofrerão perseguições. Então, irmãos, não é uma possibilidade, é uma certeza. O Evangelho de Cristo Jesus, porque é de Cristo Jesus, a verdade de Deus, sendo defendida de maneira piedosa, vivendo, conversando de maneira digna, ela trará adversidade, ela trará aflição, ela trará combate, porque uns vivem na verdade e outros vivem na mentira. Uns vivem na luz e outros nas trevas. Uns vivem em Cristo e outros no mundo. E todos aqueles que estão fora de Cristo combaterão Cristo. Nós vimos já em Mateus capítulo 10 que Cristo deixa isso claro aos seus apóstolos. Que quando eles fossem, eles seriam afrontados, eles seriam levados aos concílios, aos governadores, mas não eram para eles temer, porque tudo o que eles iam falar seria dado pelo próprio Cristo. Graça de crer quanto a graça de sofrer. E Cristo deixa claro, e tudo que vocês passam não é porque vocês são bons, ou porque vocês são os melhores, ou porque vocês são a igreja, não, é porque eu os capacito a passar, porque eu antes passei também. Se eu sou Deus, passei, vocês passarão. Ele deixa, o mestre, o servo não é maior do que o seu senhor, o discípulo não é maior do que o seu mestre. A gente tem visto isso aqui. E é justamente esse texto. A graça de crer traz a graça de sofrer. A graça de crer traz a graça de suportar as adversidades. Por isso, não devemos nos aterrorizar. Por isso, não devemos ficar com medo. Não devemos titubear na hora de defender a nossa fé de maneira verdadeira. E lembre-se, em um só Espírito, em um só mente. E quando eu digo isso, eu falo para você, tome cuidado, conheça o Deus que você serve. Viva para Cristo, porque quando você defende a Cristo, este te capacita a sofrer por Ele. Como eu disse, não é um sofrimento pela língua, pela lascívia, pela imoralidade, porque muita igreja hoje, e quando eu digo igreja, eu não quero dizer a igreja de Cristo, o corpo invisível, perfeito, que só Deus sabe quem são todos dele. Eu estou dizendo a cristandade que se diz cristão hoje, muitos têm sofrido pela mentira, pela profetada, pela língua mentirosa, pela imoralidade. Muitas pessoas estão sendo escandalizadas por falsos mestres, por falsos pastores, por falsos irmãos. E isto não é sofrer por Cristo. E aí fica, mas isso, todo cristão sofre perseguição, todo cristão sofre aflição. Irmão, isto não é o sofrimento por Cristo. Paulo deixa claro, vocês têm que ter coragem para defender o Evangelho de Cristo. Quando vocês vivem de maneira digna, o seu comportamento, a sua vida tem que ser como cidadão celestial. E o texto é justamente por isso. Vivam de maneira digna. Lembrem-se, vocês são cidadão da pátria celestial. Se unam em prol do Evangelho, com coragem para defender os adversários, estando prontos para sofrer, vendo que tudo isto não é capacidade nenhuma sua. Porque, irmãos, perceba, lembre-se de você, eu lembro de mim, onde estávamos outrora? Será que teríamos a capacidade de entender o que entendemos hoje? Ou de viver da maneira que vivemos hoje por nós mesmos? Se você for honesto, você vai saber que não. Como Paulo diz, não há quem queira Deus. Não há um somente por si mesmo que almeja as coisas de Deus. Mas a graça de crer vem dele. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Essa crença, esse resgate, essa justificação é soberana. Vem dele. É por ele. Mas isso é um combo, viu, irmãos?
É um combo. E o que é um combo? É porque vem junto. Se você crê em Cristo, você foi agraciado por isso. Mas lembre-se, será agraciado também por padecer por Ele. E eu trouxe isso no estudo de quinta-feira passada e trago hoje. Se você vive de maneira digna, como cidadão da pátria celestial, você sofre por adversidade. E lembre-se, talvez no nosso contexto a adversidade não é a ferrenha de Paulo, a da igreja de Filipos, mas é a de cercear, a de censurar, a de rejeitar, a se afastar. Porque para nós, talvez é muita coisa. Na época de Paulo era mais ferrenho ainda. Mas não pense você que isso não pode piorar, porque a Bíblia nos deixa claro que vai piorar. Que quanto mais a iniquidade se aumentar, o amor de muitos se esfriará. E lembre-se, não tenha medo, não se aterrorize. Toda vez que você liga a televisão, toda vez que você ouve seu filho dando um relato da sua escolinha, do ensinamento de um professor, toda vez que você está no teu trabalho e você vê a atitude de um colega, toda vez que você está na rua e vê a falta de amor, a falta de paciência, você vê por onde o mundo está se descambando. Não se aterrorize, antes se unam na mesma mente, no mesmo espírito, com coragem, pela defesa do Evangelho. Lembrando que tudo isso é um privilégio. Lembrando que você só está em pé hoje porque é um privilégio de Cristo. Foi concedido a vós. Foi concedido a mim, concedido a você. Eu não fiz nada e nem conseguiria fazer nada para que eu pudesse ser salvo. Você não fez nada e nem conseguiria fazer algo para ser alcançado pela salvação. Mas este Cristo que escolhe, este Deus que tem um plano perfeito, que fora do tempo fez esse plano, que colocou o seu Filho para ser o cordeiro imolado antes dessa fundação, fez esse plano perfeito, onde Ele tem um controle em suas mãos. Ele sabe quem escolheu, e quem Ele escolheu, Ele justificou, Ele chama, Ele justifica, Ele dá a graça de crer e de padecer. E se hoje você está aqui comigo, nessa mesma perspectiva, nesse mesmo entendimento, lembre-se, irmãos, é tudo privilégio. É privilégio. O pastor Marco Anel deixou claro aqui agora há pouco. Muitos vivem em tribulação, muitos vivem doentes, muitos vivem à margem. Mas o texto aqui é além disso, irmãos. O texto aqui é morrer por Cristo. E muitos hoje não vivem essa situação de ter que morrer por Cristo. E acha que o sofrimento é muito. Mas lembre-se, não se aterrorizem. Se você crê de maneira fiel, foi graça. E essa graça vem com um combo, que vai te agraciar para resistir, para perseverar. Porque Jesus Cristo diz em João capítulo 10, que todos aqueles a quem o Pai deu para ele, nenhum se perderá. Nenhum. Nenhum fugirá, nenhum poderá ser arrebatado das mãos dele. Então é graça. Este Pai que dá para Cristo, e esse Cristo que nos assegura, é graça. Nenhum será arrebatado. E Paulo deixa isso claro aqui aos irmãos, porque a vós foi concedido em relação a Cristo Jesus, não somente crer, mas padecer por Ele. Irmãos, esta é a chave do texto. É a chave que Paulo tem para esta carta. Uma igreja que era fiel, uma igreja que ajudava, mas que estava tendo divisões, que estava sendo ameaçada por adversários. E Paulo deixa essa chave desse texto, dizendo, olha, se vocês creem, lembre-se, é graça crer, mas também é graça padecer. Se unam, vivam de maneira digna, porque vocês têm que se lembrar, a perspectiva do cristão não é mais o mundo. Eu não quero saber se você é romano, se você é judeu, se você é grego, se você é macedônio. Eu não quero saber, eu quero saber se você é cidadão do céu. E se é, porte-se como um cidadão do céu.
Viva como um cidadão do céu. O cidadão do céu, ele é transformado. Um cidadão do céu, ele muda de mente. Um cidadão do céu, ele tem uma maneira de se portar. Ele conversa diferente, ele age de maneira diferente, ele se porta para as pessoas de maneira diferente. Viva diferente. Unam-se para defender-se do verdadeiro adversário com coragem. Tudo isso é privilégio. Glória a Deus por isso, irmãos. No versículo 30 ele deixa claro que tudo isso que ele está falando, os filipenses viram que ele passou e que ainda passava naquele momento, tendo o mesmo conflito que já tendes visto em mim, e ouvir está em mim. Paulo diz, eu tanto creio como padeço por Cristo, como vocês viram, e como ainda acontece comigo. Paulo está deixando claro, irmãos, que eles tinham notícia que Paulo sofria na prisão. Paulo era um idoso. Paulo estava numa prisão, e a prisão não é a nossa prisão de hoje, né? É algo insalubre. Por mais que Paulo estava no palácio, mas ele era um preso. Ele era um idoso, ele sofria. E Paulo deixa claro, e se eu sofro e se eu creio, é tudo privilégio. Glória a Deus por isso, né? Então, para nós finalizarmos, terminando esse capítulo 1, né, dessa carta de Paulo aos Filipenses, algumas aplicações práticas para nós. A primeira, somos cidadãos do céu. Somos cidadãos de uma outra pátria. Por mais que estamos no mundo, quando Jesus Cristo, lá em João capítulo 17, ele ora dizendo, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas os livre do mal, é porque ele mesmo vai dizer que eles estão no mundo, mas não são do mundo. E Cristo deixa claro, e se eu sou um contigo, Pai, eles são um comigo. Eu não sou do mundo, então eles não são. Quando Paulo diz isto a essa igreja, vivam de maneira digna, com a palavra politestai, eu acho que é esta do grego, que vem da derivado de polis, que era cidade, ele está dizendo, vocês são cidadãos do céu agora. Cristão não tem mais cidadania humana. Não está dizendo que você tem que morrer e ir para o céu agora, mas que a sua perspectiva é o céu. E por isso, se porte como tal, temos que ter uma conduta correspondente com a nossa cidadania. Viva de maneira correspondente com a sua cidadania. Olha que interessante. Aplicação rápida. Eu e você, que nós estamos ouvindo aqui agora, neste contexto, pode ser que alguém ouça de outro país, pode ser, mas nós somos brasileiros. Somos brasileiros, cidadãos brasileiros. E como cidadão brasileiro, nós temos direitos e deveres. Nós temos que ter uma maneira de se portar, temos leis que regem, temos estatutos que nos amparam e que nos obrigam a fazer algo. Nós somos cidadãos brasileiros. Mas antes de tudo isso, eu e você que vive em prol do Evangelho de Cristo, para glorificar o nome de Cristo, somos cidadãos do céu. No primeiro passo, no primeiro momento em que a cidadania brasileira tentar combater a cidadania celestial, qual vai ser a sua posição? Você tem que se lembrar, a sua prioridade é o céu. A sua prioridade é Cristo. Você foi alcançado pela graça de crer em Cristo. E por isso, você tem a obrigação de se portar como tal. O que eu quero dizer com isso? Vai chegar um momento, irmãos. Vai chegar um momento em que eu e você vai ser cerceado de não poder falar mais. Vai chegar um momento em que eu e você vai ser censurado para não abrir mais a boca sobre Cristo. Talvez isso está longe, pode ser, ou que está mais perto do que pensamos. Mas nesse momento, não se aterrorizeis. Para nós, antes importa pregar a Cristo. Porque antes nos importa viver de maneira digna. Enquanto está tudo corroborando ser brasileiro e ser cidadão do céu, a gente vai vivendo, pregando a verdade do Evangelho, combatendo as heresias. A partir do momento que tentar se contrapor uma a outra, o que prevalece é a nossa cidadania celestial.
É isso que Paulo está dizendo a esses filipenses. Vocês são romanos? São. Vocês têm leis? Têm. Mas isso não sobrepõe a Cristo. Vivam de maneira digna. Eu e você tem que se portar de maneira digna. A cidadania brasileira não pode sobrepujar a cidadania celestial. Como eu disse, nossos valores, nossas condutas, nossa fé, nossa certeza, elas têm que estar fundamentadas em algo inerrante. E este é Cristo. E esta é a palavra de Deus, né? Temos que nos unir, irmãos, contra a verdadeira ameaça do Evangelho. E qual é? É a mentira. É a heresia. Tem muita coisa, irmãos. E como eu disse aqui no início, isso não é sinônimo de ecumenismo. Eu não estou dizendo aqui para juntar todas as fés, todas as crenças em prol de uma luta, não. Porque isso é o que o pessoal tem pregado. E isso é mentira. Nós temos que unir-se no mesmo espírito e na mesma mente. E de quem é esse espírito, de quem é essa mente? De Cristo. E quando vem com essas falsas doutrinas, essas heresias, isto é a nossa adversidade. É o nosso adversário. Na nossa atualidade, o que é o nosso adversário? Irmãos, eu posso trazer aqui, hoje nós talvez não temos tantos judaizantes. Temos, mas não tantos. Temos muito liberais, temos também. Mas o que mais tem acontecido é a secularização. Tudo tem entrado em nossas famílias, em nossas casas, em nossas escolas, nas igrejas, tentando corromper valores inegociáveis. Valores que não tem como abrir mão. Tem o valor religioso, o valor de Cristo, o valor da família. Irmãos, o conceito de família hoje está deturpado. O conceito de gênero está deturpado. O conceito de moralidade está totalmente corrompido, irmãos. Você liga uma televisão, você abre alguma página de internet, o que é imoral é o mais que isto. O que é imoral é o mais sugestionado. E percebam, irmãos, isto vai somente piorar. Mas não vos aterrorizeis. O gênero tem sido empurrado de nossa goela abaixo, que não existe só dois, que existe vários, que nós temos que aceitar e temos que adaptar. Não é isso que a Bíblia nos diz, irmãos. A família agora existe vários tipos de família. Não é aquele, e Deus fez o homem e a mulher, e uniciar o homem e a mulher, e não é mais aquilo. Agora, todos os tipos de família são válidos. Mas a Bíblia não nos ensina isso. Não vos aterrorizeis. Fala, irmão. Com coragem. Porque a graça de crer vem acompanhada da graça de padecer. Se você está querendo fazer um joguinho de palavras para não sofrer, isso já mostra que você não vive de maneira digna. Se você está tentando negociar para não sofrer as ameaças, as tentativas, o cerceamento, a censura, você não vive de maneira digna. Irmãos, não tem negócio. Com Cristo, com a palavra, com Deus, não tem meio termo. Não tem morno, não tem muro. Ou você está ou você não está. É triste, irmão, mas é a realidade. Cristo é o nosso centro. Cristo é o nosso foco. Cristo é o nosso almejo. Por isso, Cristo tem que ser a nossa forma de viver. Cristo tem que ser o nosso falar. Cristo tem que ser o nosso agir. Cristo tem que ser o nosso pensar. Sem se aterrorizar. Crê, irmãos. Defenda. Bata o pé, irmãos. Não compactue com mentira.
com heresia. Unam-se, tenha unidade. Irmãos, aqui não é unanimidade, é unidade. É mente e espírito. É um só. É quem? É Cristo. Não é para você ser aceito unanimemente. É para você ser aceito porque prega Cristo único. É unidade. Precisamos de coragem, irmãos. Vai chegar um momento que eu e você vai ser chamado, irmãos, para defender de verdade. Vai ser. Se você é cristão, Ele é Cristo e Ele te concedeu a graça de crer quanto padecer. Crer em Cristo é graça, sofrer por Ele também. Crer em Cristo é maravilhoso e é imeritório, sofrer por Ele é um privilégio. Lembre-se sempre disso, irmãos. No nosso tempo, na nossa época, no nosso momento, nós seremos chamados a defender que cremos e que suportaremos as tribulações. E finalizando com o versículo que o pastor trouxe, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Todos aqueles quanto desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerão tribulações, sofrerão perseguições, sofrerão. E o termo lá usado e o termo aqui usado é até a morte. E se você crer, Ele te manterá firme até morrer, crendo nele. Porque não depende de mim nem de você. Então, seja corajoso. Viva de maneira digna. Converse de maneira digna. Se porte de maneira digna. Porque eu e você não pertencemos mais a esse mundo. Se você crê nisso, glorifique ao nosso Senhor. Ore e agradeça todos os dias. Amém? Desde já, eu quero agradecer a oportunidade, e pedir aos irmãos que essa palavra fique em seus corações de maneira prática. Lembrar, é um combo, irmãos. Não tem negócio. É graça tanto crer quanto padecer por Cristo. Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. O grupo de louvor está com oportunidade. Boa noite, irmãos, graça e paz. Pois
já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante a meu interior tenho prazer na tua lei, tu és o meu amado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante a meu interior tenho prazer na tua lei, tu és o meu amado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada para os nossos dias, né? Que vai mostrar o que o sofrimento, né? O padecer de Deus, o sofrimento do cristão, ele também faz parte da graça de Deus, né? Quebra essa ideia de que o cristão ele tem que viver vitória após vitória, com apenas bonanças. Se isso ocorrer na sua vida é porque Deus quer que assim seja. Mas saiba que pode acontecer sofrimentos. Saiba que nós podemos padecer e isso também é graça. A gente precisa ter esse entendimento, né? E glória a Deus por essa palavra, que essa palavra fique em nossos corações. Antes de orarmos para finalizar o culto, passar alguns recados, gostaria de convidar os irmãos a estarem conosco todas as quintas aqui, às 20 horas, com o estudo do Evangelho segundo Mateus, né? Evangelho de Jesus Cristo. Estamos iniciando agora o capítulo 11, e está sendo bem edificante. É um estudo expositivo, onde nós aprendemos com profundidade, verso por verso, dentro do contexto, e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Então convido a todos os irmãos, a quem puder, estarem conosco aqui todas as quintas, às 20 horas. Eu tenho certeza que nós vamos crescer em graça e em conhecimento, assim como a palavra nos orienta. E gostaria de convidar os irmãos também a domingo que vem estarem conosco, né? Um culto de ceia, a partir das 18 horas, estaremos aqui no mesmo local, aqui no Gama. Os irmãos que quiserem o endereço, que não conhecerem, é só entrar em contato conosco que nós enviamos a localização. E vou pedir para os irmãos ficarem em pé, vamos orar, finalizar. Agradecer ao nosso Deus, agradecer a essa palavra abençoada. Feche os seus olhos, que a partir desse momento nós estejamos realmente com o coração grato
pedindo ao Espírito Santo para plantar essa palavra no nosso coração, que essa palavra possa vir a crescer, dar frutos, né? Frutos de arrependimento, frutos de mudança, frutos do Espírito, é o que a palavra nos diz. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo, obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Obrigado por mais esse ensinamento. Obrigado por nos mostrar que o Senhor nos dá a graça de crer, mas que também o Senhor nos dá a graça de perseverar através dos sofrimentos e de padecer pelo Teu nome. Obrigado por nos ensinar, meu Pai, que diante de todas as situações nós estamos vivendo por graça. Obrigado por nos mostrar que nós temos que ser uma igreja unida, uma igreja com um só Espírito, uma igreja com uma só mente, focado sempre em Cristo. Obrigado por nos mostrar a prioridade que é a vida do cristão, a prioridade de focarmos na Canaã celestial, no céu, no pós-vir, né? A focar na vida que nós temos contigo e na vida que nós teremos para sempre na Tua glória. Obrigado, meu Pai, por esse ensinamento, pela vida do pastor Rafael. Obrigado pelo Teu Espírito estar falando conosco e nos ensinando a toda a verdade. Que o Senhor possa estar sempre abrindo os nossos corações para as Tuas verdades e tapando os nossos olhos para a mentira do mundo. Que nós possamos, meu Pai, defender a nossa fé com coragem, com ousadia e com o Teu Espírito Santo nós possamos vencer qualquer tipo de adversário. Obrigado pela Tua palavra hoje, pela vida de cada irmão que está aqui presente, por aqueles que não puderem vir. Que o Senhor, possa transformar a nossa vida e o nosso entendimento e nos dar proteção todos os dias. Com a Tua mão poderosa, o Senhor possa estar fazendo com que nós vencemos o mal todos os dias, nos protegendo do mundo físico e do mundo espiritual. Que o Senhor possa estar guiando os nossos passos, meu Pai, frente a esse mundo cheio de problemas, frente a esse mundo cheio de engano. Que o Senhor possa estar iluminando a nossa mente para andarmos no caminho correto e chegarmos ao céu. É isso que nós te pedimos, é isso que nós agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos, que Deus possa abençoar. O culto está encerrado. Uma boa noite a todos.